Vocês que estão consumindo aqui o nosso conteúdo, vocês que estão participando das nossas lives, a nossa live, como eu já falei, a minha proposta é melhorar o perfil do profissional de educação física. Okay? O meu objetivo é tentar mudar, mas eu não mudo sozinho. Então, por isso que eu não dou conteúdo raso, eu dou conteúdo raiz, ou muito conteúdo de muita qualidade. Por isso que eu faço as lives e respondo, né, fazendo uma análise dentro da fisiologia. E eu quero que vocês pensem dessa forma. Vocês só vão ter uma certeza do que está fazendo quando você raciocinar dentro dos modelos fisiológicos, com relação a vias metabólicas, tipo de fibra, né, modulação de treino, porque só assim você muda o comportamento do seu aluno. Uma das coisas que eu mais vejo é que o pessoal que está frequentando, os mais novos, que nunca tinha visto uma live minha e que caiu assim em função da semana do personal de sucesso da nossa comunidade, vem ainda com aquela visão da atividade física. Isso é normal, né? A grande maioria dos profissionais de personal prescrevem atividade física pensando que vai mudar alguma coisa. Não muda. Eu já defini isso várias vezes, que a atividade física só aumenta o gasto calórico acima dos níveis basais. Ao ponto que o exercício físico, ele modulado, ele vai condicionar a via ou de acordo ao objetivo que a gente quer do aluno. Muita gente me pergunta, professor, eu posso colocar aeróbio e força no mesmo dia? São perguntas de quem faz atividade física. Tá? Quem modula o treinamento vê que não dá para fazer. E aí tem outra situação. Me pergunta, quantos de aeróbio, quantos de força eu posso fazer? Também não entende porque não modula o exercício físico. Eles aprenderam, assim como eu aprendi quando saí da faculdade, que a atividade física se via assim, ó, para quem quer aumentar a massa muscular, força dinâmica. Para quem quer definir a musculatura, RML. E para quem quer emagrecer, é treinamento aeróbio. Isso aí é uma coisa absurdamente vaga. E isso continua até hoje, não se mudou. O que eu quero deixar claro é que para você modular qualquer treinamento, você precisa avaliar e interpretar o que está fora da normalidade. O processo da pandemia, as pessoas estão cada vez mais engordando, ansiosos, depressivos, e estão desenvolvendo síndrome metabólica. E desenvolvendo, vai desenvolver as doenças. É isso que eu quero chamar para você a atenção, porque se vocês não souberem como, primeiro, identificar se o seu aluno já tem a síndrome, já desenvolveu, já está desenvolvendo a síndrome, fica difícil vocês modularem o treinamento adequado. Tá claro isso aí? Então vamos lá. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Aí eu quero que vocês, analisando esse quadro, verifica se esse indivíduo, primeiro, está ou não com a síndrome metabólica. Quais são os critérios para definir a síndrome metabólica? Os critérios, para quem não sabe, hipertensão, glicemia, HDL baixo, que mais? Circunferência de cintura, né? E triglicerídeos. Vamos ver aí, para definir se está ou não com a síndrome. Então, para definir, precisa só ter 3 desses itens. Essa pessoa tem esses itens? Quais são os que estão aí? Hipertensão, fora de peso, não é padrão isso aí. É obesidade, circunferência de cintura, não é isso que a gente tem? HDL baixo, triglicerídeo alto, hipertensão, pressão arterial, aí pronto. Aí agora vocês estão vendo aí, né? Então aí, ó, vocês estão observando que o critério para a gente ter, né? Nós estamos vendo aqui, ó, tá vendo aqui? Circunferência de cintura. Se for homem, acima de 102, se for mulher, acima de 88. Aí nós vamos verificar aqui. HDL, colesterol. Aí, ó,
E triglicerídeo acima de 150, HDL para mulher, para homem abaixo de 40, tá vendo? Para mulher abaixo de 50, pressão arterial maior que igual a 130, maior de sistólico, maior ou igual a 85 de diastólico. E glicemia maior que 110. Então, diante desse quadro que vocês estão vendo, tá? Vamos lá. Pergunto: esse indivíduo que está aí, ele está ou não com a síndrome metabólica? 51 anos, vamos ver aqui, ele está acima do peso, percentual de gordura 35,5, circunferência de cintura. Se for homem e tiver acima de 102, significa o quê? Que tem um dos critérios. Aí nós vamos verificar outro critério, pressão arterial. Ele tem a pressão alta, ele só está controlado, ele está beta bloqueado. Olha aqui. 2 critérios. Vamos ver o colesterol dele. O HDL está no limite. Se é homem, está entre 4 aí, ó, 40, também é um outro critério. E o triglicerídeo alto. Só aqui a gente já viu que ele tem 3. Estão vendo aqui embaixo que ele é hipertenso? Ah, dos 5 que eu mostrei para vocês, ó, dos 5 ou 6, olha aqui. Estão vendo aqui? Ó, circunferência abdominal, triglicerídeos, ó, HDL, pressão e glicemia. Eu só não botei a glicemia. Mas aqui já é caracterizada a síndrome metabólica. Entenderam aí? Entenderam aí? Então, bom. Então, agora não é só isso, não. Bom, já tem a síndrome. Então, vocês precisam identificar quem tem ou não a síndrome metabólica. Então, vamos lá. Agora, não é só isso, tá? A gente precisa analisar, ó, que não é só isso. Se eu já sei que esse indivíduo está com um problema, já está com a síndrome, eu tenho que resolver o problema. Quais são os outros itens que tirou esse cara da normalidade? Então, temos lá, ele é sedentário, né? Ele está com 28 mililitros aqui de capacidade aeróbica. Se ele tem 28 mililitros de capacidade aeróbica, ele é sedentário, eu preciso colocar o organismo dele hiperativo, porque está hipoativo. Eu tenho que aumentar o VO2 dele. Mas só aumentar o VO2, não. Eu tenho que ajudar a aumentar o VO2. Eu preciso trabalhar com ele, porque acima de 51 anos, o homem entra na faixa da andropausa. E ele tem discreta queda de testosterona. Então eu já sei que por 51 anos de idade, eu tenho que fazer algum exercício para elevar o nível de testosterona dele. Mais do que isso, ó, ele está com possível estresse mental, então ele tem um indício de cortisol, e como vocês sabem, o cortisol ele compete com testosterona, ok? Eu já falei em algumas outras lives. Então, nesse caso específico aqui, ó, já sei que eu tenho que fazer esse cara tirar esse estresse físico mental, fazer exercícios, modular exercícios para aumentar a testosterona dele. Ele está acima do peso, muito acima, porque eu já vejo aqui, ó, homem, peso padrão, estatura em centímetros. Se a estatura em centímetro, eu tenho 179 centímetros, menos 100, seria 79 quilos. Ele está com 110, ele está muito acima do peso. Porém, não é de músculo, é de gordura, ó, 35,5, quando ele deveria ter entre 15% e 20%. Ele está com 35,5% de gordura. A circunferência de cintura, a gordura está toda localizada na região central. Isso leva ao risco da resistência à insulina. Outra coisa, com essa circunferência de cintura, com esse estresse possível mental, sabe o que significa para mim, em termos de análise? Significa que ele também está produzindo uma enzima em excesso chamado aromatase. A aromatase vai converter testosterona em estrogênio. Por isso aqui, ó, eu tenho que resolver esse problema. Outra coisa, com essa circunferência de cintura, ele está com resistência à ação da insulina. Se ele está com resistência à insulina, ele está fazendo o quê? Lipogênese, está aumentando rapidamente, aumenta de peso.
Ele acumulando aqui, ó, esse possível estresse, ele também está aumentando um hormônio chamado prolactina. E prolactina é responsável por entre 70% a 80% da falha de ereção nos homens. Então isso aqui eu estou analisando ele. Frequência de repouso está equilibrada, porque está beta bloqueado. Pressão arterial também, está beta bloqueado. Aí eu vou fazer Castelli 1 e Castelli 2. Como é que eu acho Castelli 1 para saber se ele está protegido de formar placa de teroma? Eu vou dividir o HDL, o colesterol total, pelo HDL. Para homem tem que estar até 5,1. Se eu dividir 164 por 40, vai dar 4,4 por aí. Então ele está protegido, que é até 5,1. Aí eu vou Castelli 2. Eu vou dividir o LDL colesterol, que é 104, pelo HDL. Esse valor, falei ontem, tem que estar a quanto? Próximo a 3,3 no máximo. Acima disso é risco. Aí, se eu dividir 104 por 4, eu verifico que ele também está protegido de formar placa de ateroma. Isso é um bom sinal. Mas o triglicerídeo dele que está alto, isso aqui pode formar cada vez mais a placa de ateroma. Então eu preciso, nesse caso, achar um exercício para resolver o estresse dele, tirar ele do sedentarismo, e o sedentarismo está ligado ao VO2, ou seja, aumentar o VO2. Ele é um cara de 51 anos, eu preciso também achar um exercício para aumentar e modular, fazer aumento da testosterona, para criar um ambiente mais anabólico. Tenho que reduzir cortisol, tá bom? Reduzir gordura de cintura, gordura abdominal visceral, para quebrar a resistência à insulina, E outra, quando ele está com essa gordura acumulada na região visceral, o que é que acontece? A adiponectina, que é produzido pelos adipócitos, ele perdeu a sensibilidade, então ela não quebra a resistência. E aí o que acontece? Retenção hídrica. Então tudo isso eu tenho que resolver. Se eu não tirar essa gordura abdominal, visceral, se eu não reduzir esse estresse, se eu não aumentar esse VO2 e não modular um exercício para reverter esse quadro da síndrome metabólica ou também para colocar esse indivíduo numa condição saudável, de nada serve. Então, vocês estão entendendo como o personal de sucesso ou como o personal de qualidade, diante de uma análise, de uma avaliação, ele define o que ele precisa fazer? Se ele não souber fazer isso, se vocês não souberem fazer isso, dificilmente vocês irão fazer um trabalho de qualidade e resolver o problema dos seus clientes. Tá? Então vamos lá. Esse quadro aqui, a ATP3, está dizendo que se eu tiver 3 desses critérios, eu já defino como síndrome metabólica. 3 desses critérios. Tá? Então, nesse caso nosso, que a gente analisou, ele tem hipertensão, circunferência de cintura, o HDL próximo ao limite e triglicerídeo alto. Então, diante dessa situação, eu fiz uma análise. O que é que eu tenho que melhorar aí? Eu tenho que melhorar quase tudo. E aí eu tenho que achar qual é o exercício e modular. Tá bom? E aí, vamos lá. Aí vem aqui Paulo Sérgio. Trabalho de força na zona glicolítica lática e aeróbica moderada, zona lipolítica. Não é assim que funciona não, Paulo. Se você viu interpretando isso aqui, eu tenho que analisar o que melhora com o quê. Primeira coisa que você tem que destacar, Paulo, é isso aqui, Sedentário, tenho que melhorar? Sim. O que mais? Reduzir o estresse? Sim. O que mais? É um cara de 51 anos. Testosterona está discretamente caindo. Está acima do peso. O percentual está 35,5, quando deveria estar entre 15 e 20, pela idade dele. Circunferência de cintura, resistência à insulina, está fazendo lipogênese, está engordando cada vez mais. Aqui está beta bloqueado, ainda tenho que entender aqui, se esse beta bloqueador é cardioseletivo ou não cardioseletivo.
Porque se for cardio seletivo, ótimo, emagrece mais fácil. Se não for cardio seletivo, vai bloquear todo quanto é beta-1. Então, por exemplo, da lipólise, vai bloquear, ele vai ter dificuldade de emagrecer. Aí, nesse caso, você tem que estar em contato com o médico cardiologista dessa pessoa e verificar se ele pode melhorar ou mudar para um cardio seletivo. E você explica o porquê. O médico ele não entende de prescrição de exercício, principalmente fisiologia de exercício. Ele entende da fisiologia humana e a fisiopatologia. E cabe a você não ter medo e mostrar para ele o teu conhecimento com relação a isso. Deu para entender? E aí ele vai mudar. Se ele muda, vai ficar mais fácil emagrecer. Porque se emagrece, diminui a resistência à insulina, diminui a pressão arterial, ele vai modular melhor os medicamentos e esse indivíduo vai tomar menos medicamento ou menos dosagem e vai estar num estado muito melhor. Ok? Dentro dessa situação, a gente verifica que o peso dele, pelo menos, vai estar entre 79 e 89 quilos. Agora, equilibrado, com 15 a 20% de gordura, né? Ou de 85 a 80 de massa magra. A gente tem que equilibrar isso. Então, a gente sabe que tem que fazer treinamento de força. A pergunta que eu faço para vocês é: esse indivíduo está em condições de fazer treinamento de força? Pergunta. Esse indivíduo está em condições de fazer treinamento de força? Hã? Vamos lá. Então vamos lá, está em condições? A gente verifica. Ó. Não, olha aí, Aldair, não. Muito bem, Aldair. Soraya, não. Wilson, não. E aí agora me diga por quê? Quem vai me responder por quê que não está em condições de fazer treinamento de força? Cara, eu estou feliz aí, o pessoal tá bem, hein? Não, por quê? Vamos lá, Soraya, por enquanto não. Então vamos lá, por que não está em condições? Rapaz, estou feliz da vida com vocês. Estão interagindo, estão respondendo certo. Agora eu quero saber por quê. Me dá 2 itens desse daí que ele não deve fazer treinamento de força, não está em condições de fazer treinamento de força para recuperar essa massa magra. O corpo dele está estressado, Israel, e o VO2 abaixo. Sensacional! Muito bem, doutor Israel. Sensacional! Estressou não, VO2 estresse, principalmente o VO2. VO2 baixo, todo mundo acertando ali. A resposta correta é de Israel. Estressado, um pouco estressado, o cortisol está alto e baixo, ou seja, o VO2 baixo. É catabólico. Israel está detonando com o nível de cortisol. Exatamente. Ana Célia, primeiro tem que trazer ele para os padrões de normalidade. Sensacional, Ana Célia. Perfeito. Primeiro baixar o nível de estresse, sedentário estressado baixo. Olha aí, Rogério Menezes. Júcia Alcântara, VO2 baixo. Alguns acertaram 50%, outros acertaram, ó. Olha aí, ó. Setura feitosa. Não. Muito estressado só não. O VO2 dele é importante. Ademir, porque o ambiente fisiológico está catabólico por conta de estresse e o VO2 muito baixo para trabalhar força. Sensacional! Exatamente isso. Grande, é assim que funciona. É assim que vocês têm que pensar. Ó, Giovan, ela precisa melhorar o VO2 e está no nível de estresse alto. Boa, Janice, ambiente catabólico. Agora eu já posso continuar. Sensacional agora! Vocês me enchem de orgulho. Então agora eu vou explorar um pouquinho, vou facilitar para vocês agora. Ó. Olha que beleza. O que é que eu vou fazer? Eu vou analisar desses itens aqui o que é que trabalha com aeróbico, que trabalha com força. E aqui, ó, isso aqui vocês já viram, vocês participaram da Semana do Personal de Sucesso e na 3ª aula eu mostrei isso aí. Pergunto, ele precisa verificar, manter ou não deixar cair a densidade mineral óssea? Sim, você sabe que a partir dos 45 anos, 50, tanto o homem quanto a mulher, já tem uma pequena osteopenia, principalmente se não faz exercício físico. Tá? Aí vamos lá. Precisa reduzir o percentual de gordura? Sim, porque ele está com 35,5. Então, nesse caso aqui, ó, o aeróbio,
ele reduz mais. O resistido, nesse caso, nem o resistido vai melhorar. Por quê? Porque o VO2 dele está baixo. Então não tem como ele fazer um treinamento de força com aquele VO2 baixo e ainda assim por cima reduzir gordura. Eu falei isso na live de hoje. Então, se ele precisa perder gordura, tem que fazer aeróbio. Densidade mineral óssea, tanto aeróbio como força, resolve. Ele precisa aumentar a massa magra só com força. E ganhar força, sim, também com força. Porém, vamos ver os outros itens. Os outros itens, resposta à insulina. Olha só, para reduzir a resistência à insulina por conta da obesidade central visceral, lembra? Eu preciso estimular quem? A adiponectina, ativá-la de novo, para poder evitar essa resistência à insulina. Então já estou em um sinal de alerta. Preciso fazer um aeróbio, porque a adiponectina, GH e irisina, que são hormônios lipolíticos, eles só são ativados para poder fazer a função da lipólise quando a gente trabalha com exercício com intensidade moderada, o aeróbio. Então eu já sei que eu quebro a resistência à insulina, porque eu vou ativar a adiponectina, eu vou ativar irisina através da contração muscular, é o único hormônio que não é produzido em glândula, e sim por fibras musculares quando eu faço contração moderada. E a irisina converte gordura branca em gordura marrom. Metabolicamente ativa. Então, para ativar adiponectina, irisina e GH, tenho que trabalhar o aeróbio, porém, na via lipolítica, intensidade de 42% a 56%. Níveis de insulina vão cair, ótimo, para não fazer, porque eu já expliquei, quanto maior a insulina na corrente sanguínea, mais lipogênese, mais o cara engorda. Então, eu quebrando essa resistência com o aeróbio também faz. Sensibilidade à insulina, os dois. O HDL sobe tanto o aeróbio como força e o LDL diminui quanto aeróbio como de força. Mas nesse caso, eu vou ver a pressão arterial. As duas deles estão controladas, mas ele é hipertenso. Então, nesse caso, o aeróbio ele reduz as duas, o de resistido só uma. E para aumentar muito o VO2 que ele precisa, eu preciso fazer o aeróbio. Então, diante dessa situação, eu estou de volta para ele. Eu já venho para cá e já analiso. Olha que legal agora. Sensacional. Diante dessa situação, o que é que eu vou ver agora? Eu vou ver o que ele baixa aqui. Eu vou colocar para baixar o aeróbio. Ok? E aqui, eu pergunto, 51 anos, como é que eu aumento a testosterona dele sem aumentar a força? Então responda aí, como é que eu aumento testosterona fazendo um trabalho aeróbio? Sim ou não? Quem me responde aí? Rose disse sim, trabalhando Paulo Tomás na via aeróbia lipolítica. Ademir aeróbio na via lipolítica, bom. Daniel Silva, sim. Jonathan Lima Souza, sim. Então, gente, isso é que é fisiologia aplicada. Claro que sim. Qual é o procedimento que eu expliquei hoje na live de 11h57? Quando eu faço um trabalho aeróbio na via lipolítica, o que é que acontece? O cérebro entende que precisa, com aquela intensidade, com a presença do oxigênio, queimar gordura. E os hormônios queimadores de gordura, o cérebro estimula adiponectina, irisina e GH. Quando eu faço o trabalho na via aeróbia lipolítica, em intensidade moderada. Então, aquela coisa, o cara diz assim, para emagrecer é correr. Olha só que absurdo. É por isso. Como é que o indivíduo vai correr na via glicolítica? Você está estressado. Cortisol alto. Vai consumir carboidrato em vez de gordura. Vai perder massa magra. Vocês estão vendo? Agora, vocês que estão vindo já há algum tempo, aqueles que já estão assistindo a certificação, né, o curso online, e o método do peso, para vocês terem uma ideia da construção fisiológica que tem nos dois cursos. Para vocês entenderem, quando eu falo no mundo da fisiologia, de saber modular o treinamento, é por conta disso. Ademir Teixeira baixará os níveis de cortisol, estimula o aumento do GH, somatomedina e GF1 e auxiliará no aumento da testosterona. Exatamente, feedback de retroalimentação. Coloquei o treinamento na via aeróbia lipolítica,
o corpo começa a chamar GH. GH em alta, ele começa após o exercício, durante o exercício e após, ele continua alto. Quando chega à noite, na fase N3, N4 do sono, GH aumenta ainda, porque o pico de GH é de 23 às 3 horas da manhã. E quando isso ocorre, GH estimula quem? Somatomedina e GF1, que é onde vai acontecer o quê? Os processos de restauração, manutenção de massa magra, aumento de testosterona, exatamente nessa fase. Se eu não tivesse o GH circulando em alta, esse processo não iria acontecer. Aí, outra coisa, vocês veem, só acha que para aumentar a testosterona é só fazer treinamento de força. Claro que não. Gente, o que eu estou falando para vocês é uma fisiologia do exercício avançada aplicada ao personal. É isso que a gente vê. É isso que é o meu mundo. O método customizado é exatamente isso. É a beleza de você saber interpretar uma avaliação e saber como conduzir, e mais do que isso, modular o exercício. Sabe como é que eu modulo o exercício aí agora? Sabe como eu modulo? Aeróbio. Todo mundo concorda. Intensidade, de 42% a 56%. Vou verificar aqui, ó, o VO2 está com 28%. O mínimo seria 42, tá baixo, estresse. Vou colocar aí, ó, colocaria aí uns 50 a 52% de intensidade para aumentar o VO2 e dar uma queima de gordura boa, tá? Então, entre 50 e 52%. O que mais? A partir daí eu acho o gasto calórico dele, pegando o peso dele, fazendo a regrinha de 3 e acho o gasto calórico inicial. A intensidade eu já tenho, aí eu vou modular isso. Vou achar a duração da sessão dele e depois vou calcular a zona-alvo de treinamento, para ter certeza que aquela duração, enquanto ele ficar fazendo naquele tempo, ele está queimando gordura e fazendo todos esses processos. A frequência semanal. Se o exercício é aeróbio e a intensidade é moderada, o intervalo de recuperação é de 6 a 24 horas. Então ele tem que fazer todos os dias, descansando um dia na semana. Seguindo um microciclo introdutório, depois 2 condicionantes e um aeróbio. É simples assim, fazendo a duração e a progressão. Quando eu modulo isso, gente, isso aqui é rápido. Em 2 semanas, metade desses problemas aí já foram embora. Metade desses problemas já foram embora. Eu garanto isso para você. Quando eu falo 2 semanas, são 14 dias. E aí no método peso, na primeira fase, quem está fazendo o método peso, é só colocar a primeira fase, que aí despenca tudo, percentual de gordura, tudo que está aí, você tira, eu digo para você, quase que 100% da síndrome metabólica. Te digo mais, porque se você faz o método peso, que é de 10 a 14 dias, a primeira fase, o que é que vai acontecer aí? Vai perder, o percentual de gordura vai cair drasticamente, circunferência de cintura, provavelmente ele vai entrar em menos do que 102, né? HDL vai subir, triglicerídeo vai despencar, a qualidade do sono, o intestino vai funcionar, o nível de estresse vai desaparecer, melatonina sobe, serotonina sobe, tudo no primeira fase do programa quem está fazendo o método peso. Gente, o método peso, para quem não conhece, ele foi criado para isso, para resolver problemas urgentes em termos da síndrome metabólica, principalmente, e para emagrecer rápido, para tirar do risco. Deu para entender agora vocês por que foi criado o método peso? Eu sou um profissional que cuido da saúde dos meus alunos. Eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo. Foi por isso que eu criei a certificação método customizado. Desenvolvi a metodologia, que ela avalia do jeito que está aí. Por isso eu tenho o GPA e organizo essas ideias e interpreto. Lembra que eu disse que não adianta o GPA se você não tiver esse conhecimento? Se não tiver esse conhecimento, o software é uma ferramenta, é um elefante branco na mão que você não sabe como utilizar. Trabalho na via anaeróbia? Não.
Não entra. Ele está dizendo, um trabalho na via anaeróbia lática aumenta a testosterona, mas esse indivíduo não caberia, né, professor? Excelente raciocínio, Rogério Menezes. Christopher, e terá redução, utilização da proteína como fonte de energia. Isso, Janice, 52%. Rogério Menezes está estourando a boca do balão, Ademir. Ó. Trabalhando na via lipolítica, o cortisol antes que estava causando o catabolismo, agora atua como agente anabólico, atuando como um anti-inflamatório e não hormônio para gerar energia. Certo? Corretíssimo! Sensacional! E aí, gostaram? Esse foi o que eu reservei para vocês, essa análise. Tá? Então, assim, ó, quando a gente modula para resolver. E aí você tem aí, ó, modulação do treinamento. E aí não cabe. Aí aquelas perguntas que vocês fariam, sempre faz para mim, professor, dá para fazer o aeróbio e força junto? Aí a resposta está toda na avaliação, quando você entende e interpreta corretamente. Ah, professor, eu preciso fazer força ou mais porque ele está com uma carência muscular muito grande. Nesse momento, não. O que é que vai acontecer com a carência dele, mesmo fazendo um trabalho aeróbio? Quem me responde? Eu pergunto aí. Ele recupera a carência, perde mais massa magra, só no aeróbio. Quando a gente faz a intensidade, me diz aí. Ele recupera um pouco a carência com esse trabalho aeróbio na via lipolítica? Ele mantém-se igual, já que ele não está fazendo força? Ou ele perde mais massa magra? Recupera, Eliette Damasceno. Vamos ver. O que mais? Christopher. Ainda ocorre aumento da captação de aminoácidos, da concentração intracelular de aminoácidos, aumento de ribossomo, aumento da síntese proteica, sim, mas eu quero saber, a pergunta não foi essa, a pergunta é, recupera ou não recupera? Paulo, mantém, Cirlei aumenta, Ademir, recuperará por conta do comportamento do cortisol e melhora da testosterona. Está dentro disso aí, mas eu quero a resposta mais direta. Por que você tem certeza que aumenta? Ó, Gonzaga já diz lá, melhora a massa também. Olha aí. Ó. Agora, por quê? Eu estou conversando com fisiologistas aqui agora. Recupera a massa magra um pouco. Christopher disse que sim. Qual é a pergunta? Jorge da Silva. Veja bem, trabalhando, Jorge, na via aeróbia lipolítica, sem fazer o treinamento de força, esse indivíduo que tem uma carência de massa magra, ele não tem carência? Tem. Se ele deveria ter de percentual de gordura entre 15% e 20%, ele tem 35%. Né? Se eu tenho 15% de gordura, eu tinha que ter 85% de massa magra. Se ele tem 35,5% de gordura, que ele tem de massa magra quanto? 65,5% ou 55,5% para dar 100. Então ele está com a carência de massa magra. Aí eu digo, com o treinamento aeróbio modulado na via aeróbia lipolítica, ele aumenta, ele recupera essa carência? Essa foi a pergunta. Jorge da Silva. Ademir, porque todo exercício leva a uma microlesão, como o ambiente é mais anabólico, a massa muscular aumenta. Vamos lá, tá chegando lá, isso aí, Ademir. Já chegou 90%, pois aumentará os níveis de testosterona GH, isso mesmo, porque o corpo passa a fazer lipogênese, não. Lipogênese é engordar, ele não vai engordar, não. Aqui é massa magra, não é massa gorda, não, Israel. Testosterona, Ademir, Christopher completou a sua resposta, eu vi lá, o organismo estará em estado anabólico, boa. Eliette Damasceno, há uma produção de GH disponível, irisina, não. Não 100%, pois baixo o cortisol e testosterona irá aumentar, boa. Vamos lá, Jonathan Lima, sim, anabólico. Diponectina não, a diponectina não, olha, não tem aí. Então vamos lá, vou responder. A maioria aí, primeiro, você já colocou no estado anabólico,
Então, por que que ele aumenta a massa magra, recupera um pouco da massa magra, mesmo sem fazer o treinamento de força? Porque se ele fizer o treinamento de força, ele vai perder mais massa magra, porque o cortisol está alto, o VO2 está baixo. Ponto. Aí eu trabalho na via lipolítica, estimulo, vocês falaram, GH, adiponectina também, vocês falaram, impede de engordar e vai fazer o quê? Aumenta GH e irisina, queimadores de gordura. GH vai estimular a somatomedina e GF1 e o processo de restauração e crescimento vão acontecer. Além disso, vai entrar em sono profundo, vai entrar na fase N2 ou N3 e N4, que são as fases que aumentam a testosterona, somatomedina e GF1. E insulina. Não, insulina não. E os hormônios adrenérgicos. Então, nesse caso específico, por que que aumenta? Porque o corpo, antes de vocês fazerem esse exercício, ele estava no ambiente catabólico. Então ele estava destruindo massa magra. Só que ele, em algum momento, ele tinha a composição corporal dele organizada. Ele tinha essa massa magra. Ele foi perdendo por conta do aumento do cortisol, ou seja, resistência à insulina, fazendo lipogênese, gastando energia em forma de massa magra. Então, a partir do momento que você tira o agente causador do catabolismo e estimula a recuperação e faz a caminhada, o ambiente, como falaram aí, é mais anabólico e mais do que isso. Ele deixa de catabolizar e o corpo faz o quê? A supercompensação de quê? Trazendo de volta o que foi perdido. Vocês nunca ouviram falar nisso, né? Mas é assim que funciona a fisiologia do exercício quando você organiza dentro do método customizado. Ele vai restaurando o que ele perdeu. Tirou quem está destruindo, botou quem vai construir. Não é isso? Ou seja, só nesse fato você tirou a gente que está destruindo. O corpo faz uma supercompensação e faz o quê? Ele tenta reconstruir o que ele tinha perdido. Lógico que não vai chegar a zerar, mas vai ter uma recuperação de massa magra fazendo o treinamento aeróbico. Quando você fizer a reavaliação, você vai ver que houve um aumento da massa magra. Por isso que lá no GPA você tem como comparar o que foi a primeira, a segunda e ver o que foi mudado. E aí, gostaram aí? Sensacional, gostei dessa aula de hoje. Certo? Mais alguma dúvida agora? Porque já estamos chegando ao final da nossa live. Essa live em homenagem à nossa comunidade do Facebook, do personal de sucesso, que eu não quis implodir. E pelo contrário, eu vou continuar ajudando vocês aí, independente daqueles que fizeram ou não o curso, mas eu vou ajudar. Em outro momento, quando vocês... Não se preocupe com isso. Em outro momento, quando puder, aí você entra. Independente disso, eu prometo a vocês que eu vou ajudar muita gente aqui, pelo menos mostrando o que vocês precisam saber para ser um personal de sucesso. Legal? Gostaram? Compartilha aí, dá um like aí para mim, ó. Quero todo mundo dar esse like para mim aí, né? Se não der o like, significa que a nossa aula não foi boa e que você não gostou. Você pode dar dislike também, fica a seu critério. Mas eu peço pelo menos isso, dá um likezinho para que a gente ajude ao nosso trabalho aí, ou compartilhe, melhor dizendo, aí as nossas ações aí, compartilhe com colegas de vocês para frequentar o nosso ambiente e ter uma educação física melhor. Wilson, sensacional, muito bom, muito boa aula. Agora vou fazer treino na via lipolítica. Boa noite a todos. Isso aí, Jorge, como a gente aprende com o senhor. Israel, você está voando, Israel. Ana Célia, muito bom. Então, gente, beijo para todos vocês. Qualquer dúvida que restou daqui, me pergunte lá. Tá bom? Só contribua compartilhando a nossa live aí para os outros profissionais que vocês conhecem, para ajudar eles também, tá bom? Ok? Beijo. Tchau. A todos vocês. Um beijo.